Eu gostaria de convidar vocês a abrirem aí comigo Marcos capítulo 10, do 32 até o 45. Marcos 10, a partir do verso 32. Iremos ler do 32 até o 45. Amém? Voltemos então à nossa leitura de hoje. Estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e seguiam tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte, entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago, João, filho de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: O que quereis vós? O que quereis que vos faça? Respondeu-lhes: Permita-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com quem eu fui batizado, com quem eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo, e recebeste o batismo com que eu sou batizado? Quando, porém, eu assentar-me à minha direita ou à minha esquerda, não compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Nós podemos também ler esse texto paralelo com 2 outros textos, que são textos menores, e que faz lançar um entendimento, uma luz maior sobre a compreensão desse verso. Pois, praticamente, nós estamos diante de uma profecia de Jesus, e um alerta de Jesus do que poderia vir sobre o que estava profetizado para ele, ao mesmo tempo a reação de dos discípulos e ao mesmo tempo uma réplica de Jesus. Os três textos que eu estou falando, um está nesse que nós acabamos de ler, que é o nosso verso principal de hoje, mas temos mais 2 que poderíamos ler só para enfatizar um pouquinho essa questão. Marcos capítulo 8, voltando um pouquinho aí, Marcos capítulo 8, e o verso 31 e o verso 32. Vamos ler comigo? Olha só o que Jesus disse, não é bem parecido, ou se não trata, pelo menos em parte, dessa mesma temática. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. O mesmo texto. Fosse morto, fosse entregues pelos anciãos e sacerdotes, e depois de 3 dias ele ressuscitaria, não é verdade? E o verso 32, e isso ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda-te, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Veja que Jesus, ao profetizar sobre a sua morte, falar que seria cuspido, rejeitado, morto, e depois de 3 dias ressuscitaria, ele é repreendido pelos discípulos, ou ele tem uma reação imediata dos discípulos, certo? Mas Jesus também faz uma réplica. Aqui ele diz: olha, arreda de Satanás, não falas por Deus. E no outro, Jesus faz uma pergunta aos discípulos, no primeiro texto que nós lemos, né? Por acaso podes beber o cálice que eu estou para beber? Por acaso fostes batizado, ou é batizado com o batismo que eu sou batizado? Mas o outro texto, que está na mesma moldura temática aqui de Marcos, está em Marcos capítulo 9. Nós vamos ver essa mesma moldura textual, né? A partir de quê? De uma profecia de Jesus sobre sua morte, da reação dos discípulos e também da réplica de Jesus quando aqueles discípulos reagem. Marcos capítulo 9.
É só para a gente ter uma elucidação melhor sobre esse texto. Marcos capítulo 9. Os versos vai ser até do 31 ao 37. Vamos ler comigo. 9, 31 a 37. É bem interessante a gente fazer essas três leituras, que está dentro do mesmo contexto, numa mesma exposição, certo? Lemos assim: porque ensinava aos seus discípulos e dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Está vendo que é a mesma profecia? O Filho do Homem seria entregue pelos homens, as pessoas iriam matá-lo, e depois de 3 dias Jesus seria ressuscitado. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando eles em casa, interrogou os discípulos, desde que discorresse pelo caminho. Mas eles guardavam silêncio, porque pelo caminho havia discutido entre si quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Amém? Eu vou ficar por aqui. No primeiro texto que nós lemos, que está em Marcos capítulo 10, nós vimos que os discípulos fizeram um pedido a Jesus. Eles queriam ser o quê? Eles queriam assentar-se no trono de Deus. No caso, Jesus faz uma reação imediata, né, a essa proposta dos discípulos, né, porque os discípulos pareciam se fazer desentendido em relação ao que Jesus tinha profetizado. Jesus disse que morreria, seria crucificado, seria chicoteado, seria cuspido e morreria, e depois de 3 dias ressuscitaria. Mas o que eles fizeram? Simplesmente ignoraram essas palavras de Jesus. Eu estou falando do capítulo 10 de Marcos. E ignoraram, e Jesus disse: olha, você quer sentar à direita, não é? Mas você será capaz de beber o cálice que eu bebi ou ser batizado no meu batismo? No capítulo 8, nós temos uma reação de Pedro, que ao Jesus afirmar que iria morrer, ser sacrificado e ressuscitar depois do 3º dia, Pedro rebate: não, de maneira nenhuma. E Jesus imediatamente também reage e diz: não, afasta de mim, né? Afasta de mim, Satanás. E no outro versículo, nós temos o quê? Nós temos não uma proposta para Jesus, mas os discípulos vinham discutindo durante todo o caminho qual deles seria o maior. Então, é quando Jesus diz assim: quem quiser ser o primeiro de reino de Deus, no reino de Deus, torne-se o último. Veja que os 3 textos, as 3 passagens de hoje, pelo menos tem esses 3 pontos. Uma profecia de Jesus sobre a morte, a reação dos discípulos e uma réplica de Jesus a essa reação, né? Bem, mas vamos ficar por enquanto com o nosso texto principal em Marcos capítulo 10. O título da mensagem de hoje é O Caminho de Jerusalém. Toda a pregação de Cristo, se voltarmos aí ao capítulo 10, que é o nosso texto principal, o verso 32, diz que eles estavam ao caminho subindo para Jerusalém. Toda a vida, todo o ministério de Cristo foi em função, ou deveria terminar onde? Em Jerusalém. Nesse momento aqui que ele fala com os discípulos, que ele profetiza sobre sua morte, no capítulo 10, ele está na Galileia, vindo desde Cesareia até aquele momento, até Jerusalém. Então toda a caminhada de Jesus é para Jerusalém. Tem uns teólogos que falam o seguinte: Jerusalém é na realidade o objetivo do caminho de Jesus, o termo geográfico e espiritual da missão salvadora de Jesus na terra, enquanto enviado de Deus. Então toda a função, todo o ministério de Jesus deveria terminar em Jerusalém. Eu falo de Jerusalém porque o texto aqui também fala de maneira literal, mas nos suscita uma possibilidade simbólica, que Jerusalém nada mais é o lugar de sua morte. Ele está indo para a cruz, ao caminho da cruz. Não se trata, porém, de um destino turístico, diz um comentarista bíblico. Marco, ao demonstrar que toda a estrutura da vida pública de Jesus foi uma caminhada para Jerusalém. Então, toda a vida de Jesus era em função de Jerusalém. Portanto, quando Jesus estava aqui, na Galileia, conversando com os seus discípulos, profetizando sobre a sua morte,
Ele estava onde? No caminho com os discípulos. Ele estava no caminho de Jerusalém. E os seus discípulos também estavam com ele. Qual é o convite de Jesus hoje para nós? É seguirmos até Jerusalém com ele. É caminharmos. É poder andar com ele a todo instante no caminho de Jerusalém, que muitas vezes não é o caminho que nós esperamos. Sabe por quê? Porque aqueles discípulos estavam esperando que naquela semana Jesus estava indo para tomar o poder de Roma. E Jesus entra ali naquela cidade de Jerusalém, aclamado com hosanas e aleluia pelaquela multidão, num jumentinho. Mas do outro lado da cidade entrava o imperador Pilatos, que representava a ordem, o sistema, o Império Romano. Entrava com sua pompa, com cavalarias, com seus mais belos cavalos, com suas mais belas armaduras. E parece que agora nós temos um contraste entre o reino de Cristo e o reino do homem, representado então pelo Império Romano. O Império Romano cheio de riquezas, cheio de pompa, e o Império de Cristo, o reino de Cristo, que não é deste mundo, um reino de simplicidade. Jesus, apenas um jumentinho, entrava ali em Jerusalém. Mas aqueles discípulos, na mente deles, quando estavam ali seguindo para o caminho de Jerusalém, eles estavam achando que Jesus viria para tomar o poder de Roma, assumir o trono de Roma. E na realidade, irmãos, nós podemos pensar assim, que aqueles discípulos estavam a todo momento caminhando, como se estivessem no caminho com Jesus. Quantos de nós hoje estamos nas igrejas, enchendo as igrejas, lotando as igrejas, achando que estamos caminhando com Jesus, ou dizendo, ou afirmando, como aqueles discípulos diziam, que estamos no caminho com Jesus? A pergunta que devemos fazer hoje será mesmo: será que nós não estamos caminhando com Jesus pelos mesmos motivos que aqueles discípulos estavam caminhando? Em busca de algo terreno, em busca de algo passageiro, material, porque eles estavam ali achando que imediatamente naquela semana, ao entrar ali com aqueles jumentinhos, eles iriam tomar o poder, Jesus ia assumir o trono. Nós, como seres humanos, a gente tira isso nesses tempos de política, somos imediatistas. Muitas pessoas, por exemplo, vendem o seu voto pensando no resultado imediato de seu voto, e mais esquecem que durante uma trajetória de 4 anos, tendo um período de 4 anos, e às vezes pensamos quem estamos elegendo para nos representar durante esses 4 anos. Então, a pergunta que eu faço hoje é: qual tem sido a nossa motivação de estar no caminho com Jesus? Aqueles discípulos tinham uma motivação, não tinham? Sabe por quê? Porque nesse momento aqui que Jesus caminhava, aqui na Galileia, quando ele caminhava de Cesareia até Jerusalém, tinha uma multidão seguindo. Eu convido vocês a imaginarem quantos terminaram a jornada. Quantos terminaram lá na cruz com Cristo? Daquela multidão. Talvez porque eles no meio do caminho perceberam: opa, peraí, não é assim. A gente pensava que ele ia tomar o reino, e agora ele está sendo crucificado. Quantos estão de fato dispostos a seguir Jesus até a cruz, até a morte? De ser crucificado com Cristo? Claro que falo aqui de uma maneira simbólica, mas a pergunta que eu faço hoje é: será que as pessoas não estão seguindo Jesus? Ou a pergunta é: por quê? Por que as pessoas ainda estão no caminho? Por que estão aqui? Por que as pessoas estão frequentando esse culto? Então, essa é a pergunta que nós fazemos. Interessante aqui, se vocês olharem aí o capítulo 8, verso 34, a gente pode pensar que essa mensagem inicialmente era uma mensagem para os discípulos. Mas essa mensagem, ela deixa apenas de ser uma mensagem específica para 12 discípulos. E ela se torna universal. Jesus não convidou apenas aqueles discípulos, os seus 12 apóstolos, para caminhar com ele até a cruz. Não. Ele convidou a todos que ali estavam presentes.
E eles nos convidam. Esse convite chega a todos nós. O capítulo 8, o verso 34, quando diz assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então aquele convite também era para os discípulos, mas era para toda a multidão que estava ali, e é um convite também a todos nós. Cristo está nos convidando a tomar a sua cruz, a tomar o caminho de Jerusalém, ao caminho da cruz, está disposto a morrer por Ele, a ser crucificado com Ele. Olha aqui um comentário de um dos estudiosos que eu li para fazer essa mensagem hoje. Diz assim: esperava-se que Pedro e os outros membros dos 12 e toda a multidão caminhasse com Jesus em direção à morte e em direção à ressurreição. Porque o reino de Deus não estava imediato da tomada do Império Romano, como eles pensavam, mas o reino de Deus agora só viria com a ressurreição. E para isso duraria mais alguns anos, como hoje ainda aguardamos nessa esperança, onde Deus vai dar o galardão, vai dar a vitória sobre a morte, e aí iremos, enfim, por fim, assumir o reino de Deus. Mas os motivos daqueles homens eram motivos imediatistas. Os motivos daqueles homens, como diz o texto, era discutir quem era deles era o maior e fazer o seguinte pedido a Jesus: Jesus, eu quero fazer um pedido, que um de nós se sente à tua direita e outro à tua esquerda. Olha como tem sido as ambições das pessoas. E aí eu vou trazer para o contexto atual, o contexto evangélico, pensando também qual é o lugar da igreja hoje. Porque muitas vezes a igreja de Deus hoje está mais preocupada com os resultados, com digamos assim, a sua influência, o seu poder que tem na sociedade, apenas com algo imediatista. E esquecem que o reino de Deus não é deste mundo. Muitos querem de fato sentar no trono de Deus, querem destaque na sociedade, querem se apresentar com um movimento, aquele que tem glórias aqui terrenas. Não mudou muita coisa do tempo de Cristo para cá. As pessoas continuam com as mesmas visões mesquinhas, egoístas, pensando apenas em si mesmo. O meio evangélico, desculpem a crítica que faço hoje, tem se juntado, tem se amontoado, tem se misturado com as mais terríveis da política, por exemplo, brasileira, entre o Senado, entre o Congresso, tem se sujado literalmente com a corrupção, com o dinheiro, porque tem esquecido o propósito de Cristo, argumentando que tem que aparecer como povo de Deus, como luz do mundo. Iremos depois comentar sobre isso, mas a grande preocupação é uma preocupação imediata, é uma preocupação apenas com o destaque da sua igreja, o destaque do seu pastor, do seu líder, e não com o reino de Deus. Parece bem o que aqueles discípulos estavam ali intencionando naquele momento. Queria sentar à direita, ficar no trono. Quantos não querem estar no trono, em destaque, ao lado do governo? Enquanto Deus disse que o lugar da igreja não é aí, o lugar da igreja é servindo as pessoas. Quantos querem estar lá na periferia? Quantos querem estar lá na favela? Quantos querem estar lá na cadeia? Quantos querem estar servindo as pessoas? São poucos, porque as pessoas querem glória, querem destaque, querem a direita ou a esquerda no trono de Deus, querem saber quem é o maior na sociedade. Ora, nós evangélicos estamos dominando o mundo, estamos dominando o Brasil, seremos maioria daqui a uns dias. Parece que esse mesmo pensamento tem tomado conta da sociedade brasileira, e a igreja de Deus tem esquecido o seu verdadeiro lugar. E qual é o verdadeiro propósito do reino de Deus? Eu acho interessante aqui um comentário que diz assim, ó: Jesus está chamando todos os seus seguidores, e não somente os 12 discípulos, a aceitar esse destino comunal de morte e ressurreição. Veja bem, seguir a Jesus significa aceitar a Cristo, mas aceitar a cruz de Cristo, certo?
Veja bem, olha só, muitos daqueles discípulos de Cristo estavam dispostos a seguir a Jesus apenas com interesse imediato. Eles não imaginariam e não se animariam com a promessa que Jesus fez aí, nesses 3 textos que a gente leu. Que ele iria morrer, que ele ia ser cuspido, que ele ia ser massacrado, que ele iria ser morto. Quando alguém diz, não, eu vou seguir um Cristo que vai ser massacrado, que vai ser morto. Não, eu quero um Cristo que vai reinar. Então muitos de nós, assim como aqueles discípulos que não estavam dispostos a aceitar um Cristo que ia ser entregue aos sacerdotes, como diz o texto de hoje, que ia ser entregue à morte, que ia ser entregue aos gentios, que seria zombado, que seria cuspido, açoitado, escarnecido, e tão pouco Cristo que seria morto. Eles não estavam dispostos a isso. Por isso que Pedro diz, não, Senhor, não pode dizer assim. Por isso que no outro texto ele ignora o que Jesus diz. Não, ele deve estar falando besteira. Não vamos atrás disso não. Vamos discutir coisas importantes aí. Ó, Jesus, o que é que nós podemos fazer? Queremos um pedido. Ou eu vou sentar na tua direita ou na tua esquerda, o Senhor vai ter que escolher um entre nós. Porque eles não estavam preocupados em sofrer, não. Porque nós não queremos um cristianismo de sofrimento. Nós não queremos um cristianismo de cruz. Nós não queremos ser crucificados com Cristo. Nós queremos apenas vantagens. As religiões que mais prosperam hoje são as religiões de vantagem, a teoria da prosperidade. Então ninguém está disposto a sofrer. Até inclusive os slogans do pessoal que tem aí é, parem de sofrer. Mas Jesus nos convida a ir com Ele aonde Ele vai, a Jerusalém. Mesmo que em Jerusalém eu tenho que passar por deserto. Mesmo que em Jerusalém eu tenho que ser açoitado. Mesmo que em Jerusalém eu tenha que passar por dificuldades, por opressão, mesmo que eu tenha que ser humilhado e as pessoas falarem de mim. Mas é assim que Cristo nos convida. Você está disposto a seguir Jesus até o fim? Ou vai ficar pelo caminho? Vai ficar pelo caminho de Jerusalém. Você está disposto a ir até a cruz com Cristo? Talvez hoje você faça parte, porque tudo depende da sua cosmovisão, da sua visão que você tem do Evangelho. Infelizmente, o Evangelho hoje tem sido usado, o Evangelho não é o verdadeiro Evangelho, mas a Bíblia tem sido usada pelas pessoas da forma e da maneira que acredito que não deveria ser usada. Que era para justificar falso moralismo, ou querer oprimir as outras pessoas, excluir. A igreja, em busca de uma posição de destaque na sociedade, querendo ainda trono, como se estivesse com um cedro reinando, querendo glória para si, querendo aí a direita de Deus, ou a esquerda, sei lá, querendo talvez ter representatividade, tem esquecido a sua missão. A igreja esqueceu que durante toda a sua história, desde o Atos dos Apóstolos, quando era perseguida, ela esqueceu o seu lugar, porque com a história, imperadores foram se convertendo e a igreja foi assumindo o papel de destaque na sociedade, de representatividade. Hoje temos muitos representantes, inclusive temos líderes mundiais aí que representam a igreja, e a igreja esqueceu o seu verdadeiro lugar. Onde é que a igreja tem que ir? A igreja tem que ir, sabe onde? Não é onde a mídia está. A igreja deve compreender que o caminho da glória, que o caminho da ressurreição, que o reino de Deus, ele passa pela cruz. Amém? Passa pelo sofrimento. E Jesus nos convida a isso hoje. Nós lemos no capítulo 8, o verso 34, ele diz, convocou a multidão, se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue, toma a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pode salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Quem aproveita o homem ganhar o mundo inteiro? Essa resposta Jesus está dando para os discípulos que queriam ser o maior no reino de Deus. Que adianta ganhar o mundo inteiro, ganhar Roma, conquistar Roma, assumir o trono e perder a vida eterna, que é mais importante.
Então eu pergunto à igreja evangélica hoje: o que é que adianta ganhar representatividade, destaque na mídia, no Senado, e deixar de fazer a sua missão, de ir para onde Jesus sempre foi, que era estar lá com as pessoas mais humildes, com os simples, com os oprimidos, como ele diz, veio dar liberdade aos cativos e aos oprimidos, ajudando e curando aqueles que mais precisavam. E qual é o papel da igreja? Sendo ombro para aquelas pessoas que não têm ombro, sendo voz para aquelas pessoas que não têm voz, sendo ombro para as pessoas chorarem, porque a Bíblia diz: chorem com os que choram, que cuidem das pessoas que precisam ser cuidadas, vão lá nas cadeias, vão nas prisões, nos hospitais, nas favelas, onde for. Esse é o seu lugar. Ele nos convida a negar nós mesmos, nossas vontades, os nossos desejos. O que de fato fazia aqueles discípulos estarem ali no caminho de Jerusalém era o quê? Apenas a motivação do trono, do reino. Não era a cruz. A cruz não os motivava, a morte não os motivava. E talvez você que está aqui esta noite, e talvez você que está aí assistindo essa live, a cruz não te motiva. Porque a cruz naquela época era um lugar de desonra. Enquanto eles esperavam um trono, uma honra, Jesus foi para um lugar de desonra. E muitas vezes nós não queremos ir para um lugar de desonra. Muitas vezes nós não queremos ir para as prisões, para aqueles lugares mais simples que Jesus nos convoca, porque a igreja de Deus era sempre simples, porque temos medo de ser desonrados. Nós pensamos em pompa, em templos grandiosos, e queremos estar naqueles lugares em que tenha um ar-condicionado, que tenha grandes estruturas. Esquecemos que é preciso crucificar os nossos desejos mesquinhos, capitalistas, nossos desejos assim de poder e glória, porque pensamos que a nossa glória não é daqui, a glória é de Cristo. Amém? Amém. Então ele pede para a gente negar nós mesmos, nossas vontades, os nossos interesses pessoais. Ele diz: crucificado quero estar com... Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, lá em Gálatas. Então crucifixo, Jesus nos convida aí para a cruz. Você tem que crucificar suas vontades, seus desejos, em prol dos desejos e vontades de Cristo. E amar aqueles também que dia a dia são crucificados com Cristo, que precisam, que são oprimidos, que são ofendidos, que são machucados. Essa deve ser a nossa missão. Eu concluo dizendo assim, que é preciso aliviar as dores de quem sofre. É preciso morrer todos os dias para o nosso eu. É preciso morrer para as nossas vontades. É preciso crucificar todas as nossas vontades em Cristo Jesus. A pergunta que eu faço hoje é: deseja você crucificar toda a sua vida em Cristo Jesus? Levante a mão. Amém. E você que está aí do outro lado, nos assistindo pela internet, está disposto você também a crucificar a sua vida com Cristo? Crucificado estou com Cristo. Que essa seja a sua decisão esta noite. Que você esteja disposto a caminhar para Jerusalém, falando de uma maneira simbólica, não em busca de um reino ou uma glória passageira, terrena, mas que você esteja disposto a ir para Jerusalém, sabendo que Jerusalém não é o melhor lugar, que iremos enfrentar desertos, que seremos escarnecidos, que seremos humilhados, que seremos massacrados, que seremos entregues, que seremos traídos, e que estaremos indo para a cruz, porque a glória de Deus tem que passar pela cruz, que estamos indo para a crucificação. Está disposto a crucificar você, tudo, os seus interesses, suas intenções em Cristo Jesus, caminhar para a cruz? Seja essa a sua decisão esta noite.